Beleza, vamos lá. Então, esse webinar é sobre como transportar as aplicações entre vários ambientes usando Docker. Isso é um novo treinamento que a Unirede quer apresentar para quem tem interesse em aprender mais sobre esse tema. E a gente quer começar engajando mais pessoas através dos webinars. Para quem não me conhece, meu nome é Aécio, eu trabalho como analista de suporte da Unirede. Atualmente moro em João Pessoa e faço mestrado em tecnologia da informação pelo IFPB. E sou autor nesses livros aí. Talvez vocês já tenham ouvido falar deles sobre antes. Para a agenda de hoje do webinar, vamos conhecer o que é Docker. Eu parto do princípio que as pessoas não sabem ainda o que significa essa palavra, para poder fazer um nivelamento de conhecimento. A gente vai ver um pouco sobre a história da criação do Docker. Vamos entender a diferença entre uma imagem e um container, no contexto de Docker. Vamos também ver a diferença entre um container e uma máquina virtual. A gente vai entender que os containers, eles são desenvolvidos para serem descartáveis, mas que mesmo sendo descartável, os dados devem ser persistidos, e há muitas formas de fazer persistência de dados em container. Vamos entender o conceito do que é um Docker Host, o que é um Docker Hub. Vamos entender onde obter a documentação da ferramenta, e no final a gente vai fazer uma mão na massa, instalando uma aplicação do zero, usando o Docker, e a gente vai poder discutir um pouco sobre as vantagens e as desvantagens em utilizar essa nova tecnologia. Que não é tão nova assim, mas que já virou padrão de mercado aí nos últimos 3, 4 anos. O que é Docker? Docker é uma plataforma de container com código-fonte aberto que automatiza a implantação de aplicativos de software. Essa é uma definição direto do site oficial da empresa que iniciou o desenvolvimento dessa tecnologia. Docker ele não é uma tecnologia de virtualização. Muita gente, quando está aprendendo, confunde muito isso, e alguns problemas surgem por causa dessa confusão. Mas a gente vai ver na prática que ele tem mais a ver com isolamento de processo, com isolamento de armazenamento, de uso de memória, enfim, do que com virtualização em si. Ele não é um gerente de configuração, ele não vem para concorrer com Puppet, com Ansible, com Chef, SaltStack, não é esse o objetivo da tecnologia. Ele também não é um kernel separado, ou seja, eu tenho um servidor Linux e eu posso ter containers Windows executando na mesma máquina. Não é isso, não é esse o paradigma aqui da tecnologia. Obviamente também ele não é um hypervisor, ele não é um gerenciador de máquinas virtuais. Como surgiu a história do Docker? A história do Docker, o Docker é uma tecnologia relativamente recente, de 5 a 6 anos para cá. Mas para o Docker em si funcionar, um conjunto de tecnologias começou a ser criado lá em 1979, lá com o Unix na versão 7, e os pesquisadores e desenvolvedores de sistemas operacionais já tinham trabalhado ali com a questão do chroot, né, para poder isolar até onde o processo pode atuar dentro do sistema operacional. Mas isso começou a ser mais trabalhado de forma assim mais prática e ganhando mais funcionalidades a partir do FreeBSD ali em 2000, particularmente com o surgimento do LXC em 2008 no kernel do Linux. Isso mudou o paradigma assim, de isolamento de processos e permitiu a criação dos containers como a gente conhece hoje. Essa fonte é de um pesquisador americano, e está aí o link para vocês terem acesso aos slides originais. A versão mais curta dessa história é contada nesse slide, onde no ano 2000 o FreeBSD, os desenvolvedores ampliaram o conceito de jaulas, né, usado no chroot do Unix para poder isolar os acessos aos arquivos. Em 2001 ali o vserver do Linux
veio com isolamento no kernel, isolamento de portas para cada processo. Isso requeria recompilar o kernel também. Em 2004 ali veio o conceito de zones implementado no Solaris, que é um sistema Unix também, derivado do Unix. Em 2008 ali o Google criou o conceito do cgroups, e aí ele introduziu o conceito de processo em container, misturando um pouco com os cgroups ali, que podia definir a permissão de acesso de cada processo, que arquivos ele podia ir, enfim, a questão de autorização também. Ali em 2008, a Red Hat adicionou o namespace, limitando acessos que executavam processos de usuário que não podia ser root, né, para poder identificar determinados recursos do sistema operacional e arquivos dentro do Linux. E aí em 2008 ali veio o LXC, criado ali pela IBM, e providenciou um conjunto de ferramentas que poderiam limitar o uso do cgroups, de namespace, usuário. E em 2003 a Docker, que na época era um provedor de serviços na nuvem, tipo era um provedor de hospedagem de serviços na nuvem, se aprimorou sobre essa tecnologia do LXC e passou a usar isso para poder criar fornecer o serviço de hospedagem de forma mais automatizada e mais cômoda, com o menor esforço possível do time técnico. Mas em 2013 ela abriu isso para o mercado, para o mundo, abriu o código aberto também, e aí virou a tecnologia Docker como a gente conhece. E isso permitiu uma grande evolução e uma grande mudança de paradigma no mercado de TI. O Docker ele foi publicado em março de 2013. Se a gente fazer as contas aí dá um pouco mais de 6 anos. É uma tecnologia que está em constante desenvolvimento. A cada 3, 4 meses tem um ciclo de nova versão do Docker com novos comandos, novas sintaxes, novas funcionalidades. O Docker foi desenvolvido inicialmente pela empresa .cloud, que hoje se chama Docker Inc. A empresa e o produto acabam se confundindo. Hoje, o Docker ele é mantido pela Docker Inc. e pela comunidade, visto que o código está disponível no GitHub, qualquer um pode fazer um clone, pode fazer alterações e sugerir o merge request no código principal. O Docker tem suporte a Linux, Windows, macOS, Unix e outros sistemas operacionais. Ele é licenciado pela licença Apache 2.0 e ele tem duas versões. Tem uma versão Enterprise, que tem um conjunto de funcionalidades, serviços de nuvem, desktop e tal. E aí tem um custo de licença para você utilizar isso. E também ele tem uma política de vender serviço sob demanda. E tem a versão comunitária, que é a que a gente vai abordar no Mão na Massa aqui, onde você pode usar o Docker em linha de comando. Tem algumas funcionalidades que você tem ali, mas não chega a ser o Enterprise, mas que dá para automatizar a implantação de aplicações, ambiente de teste, desenvolvimento e produção, tranquilamente. No Linux, o diretório de trabalho do Docker fica em /var/lib/docker. Abaixo desse diretório, consegue criar todos os subdiretórios de volumes, de rede, de portas, e outros detalhes também de gerenciamento de imagens e outros detalhes técnicos que o Docker consegue trabalhar. Então você consegue até criar uma partição isolada para esse diretório específico, para que ele, se for crescer ao longo do tempo, ele não travar o sistema que está no bar, né, o sistema raiz do Linux. O site oficial da empresa e do produto é o docker.com. E vamos entender um pouco sobre a diferença entre imagem e container. Uma imagem, ela funciona como um template, é como uma fotografia, um estado só de leitura, que vai servir de base para você criar inúmeros containers. A partir de uma imagem é possível você iniciar novos containers e aí você faz alteração nos containers, não na imagem. Se você quiser alterar a imagem, você vai ter que alterar o código que deu origem àquela imagem, gerando uma nova versão. Ou você pode pegar um container e gerar uma imagem a partir dele, mas isso não é uma boa prática, porque você acaba perdendo a rastreabilidade e a auditoria. Porque quando você pega uma imagem que foi gerada a partir de um container, você não tem a rastreabilidade de saber
quais foram os comandos que foram executados ali para gerar aquela imagem. Então, se alguém coloca um código malicioso, você acaba não tendo essa rastreabilidade porque ele perde isso. E você pode acabar executando containers vulneráveis em ambiente de produção. Então, a melhor forma é você trabalhar com Dockerfile, que é um código do padrão YAML, um código mais próximo do, do ser humano, digamos assim, e você pode versionar usando o Git, dar commit disso, e aí você tem uma rastreabilidade a cada alteração, cada comando que está sendo feito ali, e para cada versão da imagem você tem um Dockerfile associado, então você pode fazer uma auditoria antes de executar um container e saber se confia ou não no que está sendo disponibilizado no Docker Hub, por exemplo. As imagens, elas sempre são formadas a partir de uma imagem base. Então, quem é que desenvolve a imagem base? Provavelmente quem desenvolve a imagem micro do Ubuntu, a imagem micro do Red Hat, por exemplo, por aí vai, do CentOS, ou de algum outro fabricante, do Redmine, do Zabbix, por aí vai. E a partir dessa imagem base é que no Dockerfile você sai adicionando novos comandos, instalando novos pacotes, alterando arquivos de configuração e transformando uma imagem que possa atender a necessidade do ambiente que você trabalha. Elas são compostas por múltiplas camadas, onde cada comando funciona como uma camada, e essa camada é só de leitura, você não consegue fazer alterações na imagem, porque as alterações são feitas no container, que basicamente é uma imagem em execução. E, como eu falei, elas podem ser customizadas a partir de um container em execução ou a partir de um Dockerfile. Os containers, eles funcionam como um encapsulamento para um aplicativo e suas dependências. Antes de existir os containers, como é que funcionava o processo de implantar uma aplicação em produção? Basicamente, na maioria das empresas, o desenvolvedor trabalhava ali no seu ambiente, funcionava tudo em ambiente de desenvolvimento, funcionava na máquina dele, porque na máquina dele tinha um conjunto de bibliotecas que ele instalou ao longo do projeto e provavelmente não documentou isso em algum canto. E aí, quando ia implantar em produção, ele simplesmente jogava aquele código lá para o time de operação e dizia: ó, implanta isso em produção até final da sexta-feira da tarde que eu quero mostrar isso para o cliente. Mas ele não fornecia um tutorial de quais são as dependências, qual era a lista de, talvez, a versão do banco de dados, a versão do pacote, quais são as portas que eram abertas, qual o usuário e senha, permissão. Assim, tinha um mínimo de documentação ou não tinha documentação de como implantar isso em produção. E aí ficava esse impasse, né? Quando o time de operação vai implantar em produção, ele diz: ó, não funciona, eu tentei fazer e não funciona. E o time de desenvolvimento diz: ó, mas na minha máquina funciona. E aí ficava esse impasse, o time de operação dizendo que não funcionava, que o código talvez tivesse sido mal desenvolvido para o desenvolvimento, e o time de desenvolvimento dizendo que o time de operação não sabia instalar em produção. Mas na verdade havia um conjunto de dependências que o desenvolvedor fez, mas ele esqueceu, não documentou, não passou isso para o time de operação e obviamente isso dificulta reproduzir num ambiente diferente. Sem falar que às vezes o time de desenvolvimento pode criar uma aplicação que funcione com um banco específico, uma senha específica, usuário específico, mas que em produção os dados são outros. E talvez não houvesse essa preocupação em parametrizar a configuração no ambiente de produção. Isso acaba motivo de gerar muito atrito entre essas duas equipes. E aí, com a cultura DevOps, com o surgimento de container, esse problema se resolve, porque um container que funciona no ambiente de desenvolvimento, ele vai funcionar da mesma forma em ambiente de teste, ambiente de produção e ambiente de homologação. A única diferença aí vai ser parametrização de configuração. Vários containers eles podem ser executados no mesmo servidor, porque há uma grande economia de recursos de memória e processamento. A gente vai ver isso na prática e vocês vão ver a grande vantagem de executar uma aplicação dentro de um container. E um container ele compartilha o kernel de um sistema operacional hospedeiro. Isso significa que um container Linux ele vai fazer chamadas para o kernel do Linux que hospeda os containers. Então, dessa forma, sem usar virtualização, não é possível executar um container do Windows no servidor Linux e vice-versa. Hoje é possível porque tem uma camada de virtualização. No Windows, por exemplo, o Docker Desktop tem o Docker Machine, por exemplo, que ele inicia o VirtualBox ou inicia uma chamada ali do IPv, que ele virtualiza um kernel Linux o minimamente possível para o container poder funcionar mesmo no Windows. E por aí vai. Mas você tem sim um container Linux fazendo chamadas para o kernel do sistema hospedeiro.
Nessa imagem aqui a gente pode ver como é que funciona o sistema em camadas de uma imagem Docker. Então veja que em cada linha de comando que a gente vai adicionando, cada binário, cada dependência, cada arquivo de configuração, ele gera uma camada e essa camada tem um hash. Esse hash bem que se parece com o hash do Git. Aqui é aquela tecnologia, aquela abordagem de versionamento do Git é muito utilizada aqui para as imagens do Docker. E qual a vantagem disso? A vantagem é que se um download ele é interrompido no meio é, da operação, do processo de uma imagem, imagine que tem uma imagem de 500 MB e se a conexão é interrompida quando está baixando 200 MB já. Quando a conexão é restabelecida, ele não volta a baixar a imagem do zero, ele volta a partir do ponto que parou, porque através dessas imagens, desses hashes, ele consegue saber se a camada que ele baixou está íntegra e se está completa de acordo com a lista ali de metadados de a quantidade de imagens que tem que baixar. Se está faltando algumas imagens para baixar, ele continua de onde parou. Da mesma forma, isso é aproveitado no processo de atualização. Se você tem uma imagem da versão do Redmine, por exemplo, na versão 1.0, e aí sai uma versão 2.0 do Redmine, ele não vai baixar todas as imagens do zero da versão 2.0. Ele vai aproveitar as camadas comuns de uma versão para outra e só baixa as camadas que faltam para poder formar a nova versão da aplicação. Então a gente consegue aqui economizar tráfego de rede, consegue economizar tempo também. Imagina, isso aqui é muito útil quando a gente tem um link de internet que é muito pequeno para transportar uma imagem doc do ambiente de teste para o ambiente de produção, por exemplo, que fica no cliente remoto. No sistema de arquivo, é assim que uma imagem ela é armazenada. Ele, por exemplo, essa aqui é uma imagem do Nginx, um Nginx, por exemplo. Então ele cria uma pasta Nginx e abaixo dele ele está criando os arquivos de metadado. E aí nesse arquivo de metadado tem um conjunto de imagens que formam um conjunto de camadas que formam essa imagem do Nginx e o hash de cada camada. E aí é dessa forma que ele sabe o que é que tem, o que é que falta, o que é que está íntegro ou não, e por aí vai. As vantagens dessa estrutura de camada, como eu falei, ela economiza espaço de armazenamento, reduz o tempo e o processo de atualização de uma imagem, agiliza o compartilhamento de novas versões entre vários ambientes, permite inspecionar mudanças nas camadas antes de executar um container, possibilita verificar a integridade de cada camada durante o download da imagem e permite retomar o download da imagem de onde parou, se alguma conexão foi interrompida durante o download de uma camada. E partindo para um outro assunto, vamos ver aqui a diferença agora sobre um container e uma máquina virtual. Essa imagem aqui ela reflete muito bem a diferença. Uma máquina virtual, para ela funcionar, a gente tem aqui o hardware físico de um servidor, independente de estar na nuvem ou independente de estar no ambiente on-premise, tem um hardware físico sendo executado. Esse hardware físico tem um sistema operacional em cima dele. E aí tem o hypervisor, que pode ser VM, pode ser IPv e por aí vai. Tem OpenStack e outras soluções. E em cima desse hypervisor é onde você cria as máquinas virtuais. E cada máquina virtual tem um sistema operacional completo ali. Pode ser Windows, Linux e por aí vai. E aí em cima de cada máquina virtual é onde você sai instalando cada dependência para no final das contas funcionar aquela aplicação. Se você tem essa aplicação em duas máquinas virtuais, você tem esse mesmo trabalho. Esse mesmo trabalho não é só em tempo de trabalho do time de operação. Tem aqui um custo de CPU, tem aqui um custo de processamento, tráfego de rede e um overhead em cima do hardware também. Com o container, a gente tem o hardware, tem aí um servidor Linux ou Windows, e aí tem já o daemon do Docker. E aí você tem o reaproveitamento de bibliotecas entre os containers de uma mesma aplicação. Então você consegue diminuir o overhead. Isso aqui significa menos processamento, menos memória, menos tráfego de rede, menos overhead em cima do hardware e permite executar mais aplicações em cima do mesmo hardware que executaria 3 máquinas virtuais, por exemplo. Então a diferença é muito, muito significativa. É possível você executar Docker também em máquinas virtuais, mas aí você também tem um acréscimo de overhead aí de processamento de memória. Mas é possível. E aí, por que existe essa diferença? Porque a diferença de uma máquina virtual é emular totalmente um servidor. Ele quer emular a porta serial, ele quer emular a porta USB,
quer emular porta Bluetooth, placa Wi-Fi e por aí vai. Enquanto que um container ele não tem o objetivo de virtualizar o hardware. Ele tem o objetivo de encapsular e permitir o funcionamento de aplicações. Então, para uma aplicação dos Zabbix funcionar, por exemplo, eu não preciso ter ali a virtualização das placas seriais, da placa de internet, da placa USB, Bluetooth. Eu aproveito isso do hardware e só executo o container do Apache ali com a aplicação PHP e os Zabbix em si para funcionar. Então eu consigo reduzir bastante a quantidade de processamento e memória, porque não necessariamente precisa ser uma máquina virtual completa. Essa basicamente é a diferença. E isso traz diferenças também no uso, porque, por exemplo, numa máquina virtual, quando eu digito no navegador da máquina virtual localhost 2.8080, ele está acessando o localhost da máquina virtual em si, e não da máquina que hospeda. Quando eu digito localhost aqui, eu estou digitando o localhost dentro do container, e não necessariamente eu vou conseguir acessar isso a partir do meu navegador da máquina que executa o container. Se eu quiser executar, acessar uma aplicação que está dentro de um container, dentro de um servidor físico, eu tenho que botar o IP do servidor físico e fazer um mapeamento de porta para a porta da aplicação que está sendo executada no container específico. Então o byte ali é por porta e não por IP. Isso fica mais evidenciado na prática em si. Outras vantagens do container em relação à VM. Os containers ocupam bem menos espaço, enquanto com a máquina virtual por si só, minimamente possível, ela precisaria, sei lá, de um HD de 10 GB para poder instalar o sistema operacional, poder instalar as aplicações e todo o conjunto de dependências, enquanto que um container da mesma aplicação ele pode ocupar 500 MB, 20 MB de armazenamento no HD. Então, os containers são portáveis, são ligados quase instantaneamente, não tem o processo de boot que tem na máquina virtual. A máquina virtual demora aí 1 a 2 minutos para inicializar. No container ele é executado instantaneamente, em um segundo, a aplicação já sobe lá, está funcionando. Você pode executar os processos que são executados dentro do container. Você pode visualizar ele diretamente no host que executa o container. Você pode parar, dar um Q-9 no processo que está dentro do container. Ao fazer isso, você para o container. Então não tem virtualização. Numa máquina virtual, se eu tiver numa máquina hospedeira que executa várias máquinas virtuais, a partir da máquina hospedeira eu não consigo ver os processos que estão dentro das máquinas virtuais. Tudo aquilo ali é isolado. Cada máquina virtual é como se realmente fosse um servidor dentro do outro. No Docker eu tenho essa comunicação direta com os processos a partir da máquina hospedeira. Os containers eles são comumente utilizados para executar microserviços e são pouco recomendados para executar sistemas monolíticos. Não é que você não possa executar um sistema monolítico dentro de um container, pode executar. Só que um sistema monolítico geralmente é um sistema muito grande, tem uma grande dependência ali de software e uma imagem Docker de um sistema monolítico é consideravelmente maior do que uma imagem Docker de um microserviço que tem ali a função de executar determinada parte específica de um sistema. Então, container veio para ajudar a escalar microserviço, onde você pode executar microserviço de acordo com a demanda. No monolito, se você quiser escalar, você tem que criar clones de sistemas grandes ali para escalar aquela aplicação. E isso requer um custo maior de processamento e memória. E os containers eles só são executados enquanto o processo principal ele é executado. Então, por exemplo, numa máquina virtual, eu posso ter o processo principal, o serviço web, e esse serviço web para, o container para também e ele é descartado. Se os dados não forem persistidos, ele acaba sendo perdido também. Numa máquina virtual, não, eu consigo ligar, manter ela ligada, mesmo que eu pare o Apache, por exemplo. Porque o processo principal de uma máquina virtual não é o Apache, é provavelmente o Bash, o sistema operacional que executa. Então essas são diferenças práticas entre um container. É dessa forma que a gente consegue ver que um container não tem muito a ver com virtualização e mais com isolamento. Os containers eles são nativamente descartáveis, eles são criados para ser descartáveis, não é para ter apego a ele. O ideal é que cada container execute uma aplicação.
Os dados devem ser persistidos fora do container, porque quando um container for descartado e outro container for inicializado no lugar do anterior, os dados continuam sendo persistidos e você consegue trabalhar com a aplicação ali. Normalmente o pessoal não usa aplicação de banco de dados para container, mas pode ser utilizado sim. Geralmente o pessoal não usa assim por uma questão de mais de cuidado, de zelo, assim, porque você diminui o overhead em termos de banco de dados e você evita redução de downtime se por algum motivo o container for descartado e não tiver alguém que vá lá inicializar automaticamente ou se esquecer de configurar para subir automaticamente. Os containers eles podem ser reconstruídos e ele reduz o tempo de disponibilidade da aplicação, porque se tem uma aplicação web executada no container e por algum motivo esse container para e um outro container inicializado em questão de segundos, o usuário nem nota que a aplicação parou. Rapidamente esse tempo de downtime reduz, porque ele não leva 2, 3 minutos para inicializar o serviço como acontece na máquina virtual. O que é um Docker Host? Docker Host basicamente é o servidor que executa containers, seja ele físico ou seja ele virtual. Então, nesse caso de um servidor Linux aqui, você tem um Linux kernel, você tem vários containers aqui, cada um deles compartilhando bibliotecas e dependências, e você tem um daemon aqui do Docker Host que executa os containers no servidor. Você pode gerenciar um servidor de containers executando comandos diretamente no servidor em que está sendo executado o container, ou você pode, por exemplo, ter um notebook onde você executa os comandos, mas aqueles comandos e os containers não vão ser executados naquele notebook, vai ser executado no servidor de produção que está lá na nuvem ou que está em outra rede da instituição que você trabalha. Você tem essa possibilidade de gerenciar Docker a partir da linha de comando dessas duas formas. Como eu falei, está aqui o conceito do Docker Host. Docker Hub é um serviço que a empresa Docker criou para facilitar o compartilhamento de imagens públicas e privadas entre vários ambientes a partir de um serviço na nuvem. O Docker Hub ele é ao mesmo tempo um serviço chamado de Docker Registry, como diz assim. E aí você pode armazenar várias imagens, sejam elas privadas ou públicas, onde todo mundo pode ter acesso, baixar e executar. Você pode ter apenas uma conta privada, onde para ter acesso à imagem ali você tem que informar o login e senha. Se você quiser ter mais contas para hospedar mais imagens privadas, você tem que pagar para isso. Tem um custo em dólar lá. E a partir do Docker Hub você pode compartilhar e portabilizar, digamos assim, a execução dos containers. Porque eu posso ter um container aqui no meu notebook, no meu meio de desenvolvimento, container aqui do WordPress, por exemplo. E aí eu dou um Docker pull, ou seja, eu envio um Docker push, eu envio essa imagem lá para o Docker Hub. E aí eu chego lá no servidor que está lá na AWS, por exemplo, e eu dou um Docker pull desse WordPress e eu consigo executar o serviço da mesma forma que ele funciona no meu notebook, no meu ambiente de desenvolvimento. Então ele, ao invés de copiar no pendrive ou dar um SCP lá para a máquina do AWS e executar essa imagem lá, eu posso usar o Docker Hub para ser o meio de campo do transporte entre as imagens. Aqui, como eu falei, em relação ao Docker Hub, esse é o endereço do Docker Hub. Para a gente ter acesso à documentação do Docker. O Docker tem uma vasta documentação. Esses aqui são livros em português, sejam eles traduzidos ou escritos por brasileiros. Eu li a maioria deles aqui, eu recomendo eles, são muito bons. Alguns têm um custo bastante acessível, assim, abaixo de R$ 50 você consegue ter acesso a um livro desse. Então é muito bom, já atualizado, vale a pena. E são focados em pessoas que não sabem nem o que é Docker, até desde dicas mais avançadas do Docker. Aqui tem a documentação principal, oficial do Docker, mas ela é uma documentação mais de consulta, mais para quem já sabe o que é Docker e quer tirar dúvidas sobre determinado parâmetro. Não é uma documentação indicada para um usuário iniciante, digamos assim. Para isso eu recomendo os livros. Tem também vários livros em inglês aí publicados pela Rail, pela PactPub também. No meu blog também tem um guia de passo a passo de documentação.
e uso do Docker. Tem lá uma documentação que eu utilizei no meu aprendizado. Tem aqui um datasheet com os comandos mais utilizados assim, do Docker, para você não precisar estar decorando nos primeiros dias que estiver trabalhando com essa tecnologia. E para quem quiser saber mais sobre o Docker, a Unirede está disponibilizando um treinamento, né, de Docker para pessoas que estiverem interessadas. Quem tiver interesse, acessa esse link aí, vai ter informação sobre preço, sobre ementa, sobre data, e aí pode ter turmas presenciais e online também, onde a gente pode se aprofundar mais no uso dessa tecnologia, que ela é requisito, por exemplo, para uma outra tecnologia que virou padrão do mercado, que é o Kubernetes. Se você quer trabalhar com Kubernetes, você tem que dominar bem Docker, porque Kubernetes usa Docker, ele não é um concorrente ou uma alternativa do Docker. E se você não tem esse bom conhecimento em Docker, você acaba tendo uma dificuldade bem maior para entender como é que o Kubernetes trabalha e como trabalhar com ambientes de alta disponibilidade, alta escalabilidade usando Kubernetes. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Sobre o que foi falado até aqui? Eu não, esse tá bem tranquilo. Beleza, tranquilo. Bom, então vamos fazer aqui uma mão na massa. O objetivo aqui é um servidor Linux. E aí, usar um servidor Linux, Ubuntu. Tem aqui o Docker já instalado. Menos version, tá aqui, versão 19 de março, é a versão mais recente. E o objetivo aqui é instalar os Zabbix usando o Docker. Quem já instalou os Zabbix usando a forma compilada ou instalando pacotes .deb ou .1, sabe um certo trabalho que dá e demora algumas horas assim, para ter um servidor Zabbix bem configurado e pronto para produção. E vou mostrar aqui como seria a instalação bem básica dos Zabbix usando Container Docker. Esse tutorial aqui está lá no meu blog também. E aqui eu vou instalar a versão mais nova dos Zabbix, a versão 4.4. Então, vou iniciar aqui primeiro a criação de um diretório no meu Docker host, a máquina virtual, o servidor físico que vai executar os containers. No caso aqui eu vou criar um diretório que vai ser usado como volume para persistir os dados do banco de dados. Está aqui, criado. Aqui eu estou criando uma variável de ambiente, para dizer que eu vou usar a versão 4.4 dos Zabbix. Aqui eu estou dando um comando para baixar a versão mais recente do MySQL, que é da versão 8. Como eu já tinha baixado a imagem antes, ele não vai baixar novamente. Ele vê que já tem local, não tem uma versão nova desde a última vez que eu baixei, então ele não usa a conexão de internet novamente. Aqui vou executar comandos para baixar a versão mais recente aqui da versão do Zabbix Agent, usando o Ubuntu, e a versão 4.4 aqui, que é o que está nessa variável de ambiente que eu criei. Novamente, como a imagem já foi baixada, ele não precisa consumir recursos da internet. Vou baixar aqui imagens dos Zabbix Proxy, do Zabbix Server para MySQL e também do Zabbix Web sendo executado no Apache, acessando MySQL. Aqui todas as imagens já estão local, beleza? E agora, com esses comandos aqui, essa sintaxe, o que é o significado de cada comando, a gente consegue ver no treinamento do Docker. Vou só copiar e colar aqui, só para demonstrar o objetivo dos containers. Então aqui eu vou iniciar um container do MySQL. Ele vai rodar na porta 3306, ou seja, essa porta do servidor físico vai estar sendo mapeada para essa porta do container. Dessa forma, se eu quisesse executar um outro banco de dados aqui desse mesmo servidor, bastava eu mudar a porta do Docker Host, botar aqui a porta 3307, por exemplo, e aqui botar a 3306, que é a porta em que o MySQL está sendo executado
no container. Então, dessa forma, eu podia ter dois containers sendo executados no mesmo servidor. Uma na 3006 e outra na 3007. Porque eu só estaria mudando aqui a porta do Docker Host. Aqui eu estou orientando a alterar a senha do root e do MySQL. Estou criando um banco dos Zabbix. Estou criando um usuário para esse banco. Estou criando uma senha para esse banco também. Como eu estou usando aqui o MySQL 8, eu estou configurando isso usando a forma legada do 5.0. No caso aqui, ele vai mostrar que já tem. Aqui, o meu MySQL já está funcionando, já subiu, é instantâneo. Quando eu vou aqui dar um docker logs-f MySQL -zabbix, está mostrando que o MySQL já está funcionando, já está rodando aqui. Então, se eu der um docker stats, eu consigo ver o consumo de memória e CPU desse container. Então, veja que para esse container executar, só estou consumindo aqui 397 MB de memória. Se eu fosse criar uma máquina virtual para executar um MySQL, eu ia precisar pelo menos uns 2 a 4 GB, dependendo do uso de recursos do MySQL. Então, eu consigo economizar muito o uso. Questão de CPU, veja que ele está usando menos de 1% da CPU, só para executar um banco de dados. Então é um consumo muito significativo. Se fosse uma máquina virtual para executar um banco de dados, ele está usando muito mais processamento. O consumo de rede aqui, o tráfego de rede é muito baixo também, na casa do kbyte também. Então, só isso aqui já justifica a curva de aprendizado do Docker. E aqui eu vou ser um pouco mais pragmático, mais rápido aqui. Vou copiar aqui para executar um container do Zabbix Server, que vai acessar esse banco de dados, tá aqui. Ele vai acessar o banco no IP do servidor. Esse IP aqui faz parte de uma interface chamada Docker Zero, que ele cria por padrão nos hosts Linux e atribui esse IP aqui. Então veja que eu não estou acessando o banco de dados usando o localhost, porque se eu botasse localhost aqui, ele ia tentar procurar o banco de dados dentro do container do Zabbix Server. Só que o banco de dados não está dentro do container do Zabbix Server, ele é um outro container que está sendo executado no servidor. Então aqui eu posso botar o IP do servidor. É aqui que muita gente se confunde quando vai trabalhar com Docker, que acha que fica confundindo o servidor com máquina virtual, ou container com máquina virtual. E aqui é a porta do Docker Host, em que esse banco de dados está funcionando, e aqui é o usuário, senha e o nome do banco. Aqui novamente ele já mostra que o Zabbix Server Zabbix-server. Tá Tá aqui. escrevendo ali server em vez de server. Eu peguei o comando aqui e já funcionou. Beleza, então aqui ele já mostra que o Zabbix Server está funcionando, já está rodando. Agora eu vou executar um container para a aplicação web em si, que ela não fica no mesmo container do processo do Zabbix Server. E aqui vou mostrar que o container ele já subiu também, está funcionando aqui. E aí eu venho no navegador, coloco aqui o IP do meu servidor. Como vocês viram aqui, já está rodando, já está funcionando. Essa é a aplicação. Para provar que se eu parar aqui o container do Zabbix Web, ele ainda mantém o Zabbix Server e o MySQL funcionando, mas a interface web ela vai parar. Pronto, parou. Dá um F5 aqui. Veja que não está rodando. Quando eu iniciar o container novamente, dá um docker start.
Mostra aqui os Zabbix. Opa. Pronto, tá aqui os Zabbix funcionando novamente. Então, veja, em menos de 5 minutos eu já instalei um servidor Zabbix para funcionar. É muito mais rápido, muito mais cômodo em relação a instalar da forma tradicional, digamos assim. E aqui eu vou executar um container do Zabbix Agent. Para isso eu vou só ter que localizar aqui o IP do Zabbix Server. Tá aqui, o IP do container é esse. Aqui eu vou executar um Docker Agent, um Zabbix Agent que vai monitorar o Docker Host que está executando todas esses containers. E para mostrar para vocês aqui, eu tenho Docker PS, eu tenho 4 containers sendo executados. Aqui, ó, Zabbix Agent, Zabbix Web, Zabbix Server e o banco de dados. E vamos ver como é que está o consumo de memória disso. Pronto, aqui ele mostra que todos esses containers aqui em execução, eles não chegam nem a somar 700 MB de memória RAM, então está muito econômico. Então aqui eu consigo executar até vários outros servidores Zabbix dentro da mesma máquina física, se eu quiser também, ou aproveitar esse recurso para o monitoramento em si. Essa mesma abordagem aqui, eu instalei os Zabbix, mas pode ser utilizada para instalar Redmine, instalar um PHP, uma aplicação Java, um WordPress e qualquer outro tipo de aplicação, RabbitMQ também, e por aí vai. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês no webinar é isso. Ficou alguma dúvida, alguma sugestão, algum detalhe aí? Alguma ansiedade também? Bom dia, Edson. Bom dia, Guilherme. Eu queria fazer só uma pergunta. Em relação à parte de rede, tinha como me falar, porque, por exemplo, naquele momento tu falou, tudo é feito de acordo com as portas de cada container. Por exemplo, eu tenho uma porta determinada para um container, e aí, quando eu quero interagir com aquele determinado container, eu vou através do IP do host e aquela porta. Isso, exatamente. Por exemplo, eu vou parar aqui, ó, a aplicação web. Docker rm-f. Ó, tô descartando o container completamente aqui. Se eu não tivesse persistindo dados do banco, meus Zabbix aqui, ele perderia os dados. Mas aqui eu tô descartando. Vou subir aqui um novo container do Zabbix Web. Mas veja, eu vou mudar aqui a porta. Ó. Veja que ele está mapeando a porta 80 do Docker Host para a porta 80 do container, certo? Vou mapear aqui a porta 81. E eu vou fazer mais aqui. Eu vou tentar colocar um outro container para rodar na porta 80, sendo que aqui vai ficar um outro nome de container, porque tem que mudar o nome do container também. Então, basicamente aqui, em teoria, eu tenho 2 Zabbix Web. Não são 2 servidores Zabbix. Eu estou escalando só a interface web. Então, aqui eu tenho, na porta 80, essa aplicação web referente ao container Zabbix 2. E se eu pegar essa URL aqui e mudar para a porta 81, eu vou ter o meu segundo container. Aqui. Então, eu tenho 2 containers. Não são 2 Zabbix server completos, são apenas 2 interfaces Zabbix, cada um numa porta diferente, cada um é um container diferente, cada um escreve no banco de dados em determinado momento, consulta dados em determinado momento. Aqui eu estou escalando a minha aplicação, digamos assim, eu posso ter um balanceador de carga na frente dele, distribuindo a carga para 2 containers da minha interface web e que ambos podem estar conversando com o banco de dados. Então, a interação aqui desse usuário que acessa a porta 81, ele está interagindo com a aplicação que está na porta 80 do container Zabbix Web. O usuário que está acessando a porta 80 nesse IP aqui, ele está interagindo com a aplicação web que está na porta 80 do container Zabbix Web 2. Entendeu? Entendi. Só mais uma pergunta essa. Tu falou aí que a gente pode colocar um balanceador de carga para interagir com o container. Por exemplo, vamos imaginar uma publicação web. O ideal é a gente colocar um balanceador de carga como um hproxy ou
também um proxy reverso? Ou tanto faz? Aí depende da situação. Depende da situação, depende da, do tipo de abordagem que você quer qualidade de serviço que você quer fornecer para o usuário, digamos assim. Mas nesse caso aqui específico desse exemplo, você teria um proxy reverso que poderia, por exemplo, se cai na aplicação barra Zabbix, e vai direciona para o IP do Docker Host na porta 80. Se o usuário digitar barra monitoramento, por exemplo, direcione para a porta 82, que lá tem um outro serviço web, que é um container que está sendo executado no mesmo servidor. Se for hproxy também, e você não quer fazer um proxy reverso, você pode deixar o proxy dizendo, pegue todas as conexões do usuário e divida aí entre esses dois containers, só que um vai estar no IP, na porta 80, e o outro vai estar no mesmo IP do Docker Host na porta 81. Fisicamente, os dois containers estão na mesma máquina física, mas para o usuário, digamos assim, ele atua como um serviço só, mas são dois containers diferentes escrevendo em um banco de dados. Assim, são recursos paralelos. Não são duas máquinas virtuais isoladas. Perfeito. Obrigado, Alessio. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Também. Bom, pessoal, então eu agradeço a participação de todos. Quem tiver interesse em aprender mais, aí lá no site da Unirede de Treinamentos, a gente pode obter mais informações sobre o curso do Docker, tá aqui o link. E desejo uma boa tarde a todos, um bom dia de trabalho também, um bom almoço também, que já deu a hora também. Até mais.